Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Pois muito bem, como dia 13 de setembro o Papa participou de um encontro interreligioso e isso já está dando barulho, eu me vejo na responsabilidade. Eu não queria dessa vez não mencionar ou não comentar, até porque muita gente já comenta desses assuntos do Papa e isso sempre leva há dois problemas. Primeiro, realmente algumas pessoas se excedem nas palavras, mas eu dizia que as pessoas se excedem nas palavras não é com o Papa. Em geral, atualmente o pessoal vai para cima mesmo, né? Às vezes é bem mal educado. E aí, em se tratando do Papa, às vezes você precisa tomar cuidado para você não cair num problema e cometer um pecado contra o segundo mandamento, visto que você está lidando com uma pessoa que tem ali, talvez a função mais alta, não, talvez não, a função mais alta da igreja, e nisso existe nisso a vontade de Deus. Por melhor ou pior que possa ser, é sempre bom lembrar que nós tivemos o Papa Alexandre VI, né? Então, se você não sabe quem foi o Papa Alexandre VI, vá ver a história dele. Mas duas coisas, né? E a gente vai juntar para dar uma explicação. Eu vou tentar aqui dizer para vocês assim. Antes disso, vamos só falar um pouco do outro lado. O outro lado são de pessoas que se aproveitam dos discursos do Papa, das entrevistas do Papa, para criar, como eles chamam, né? A doutrina do Papa Francisco. E aí dizer que eles estão em unidade com o Papa Francisco porque eles há muito tempo falam algumas coisas que o Papa fala, algumas que eles deturpam e outras como o que eu acho que foi dito, acho não, tenho certeza que foi dito no dia 13 de setembro, porque eu vou ler aqui a fala dele, vou juntar com uma fala dita em janeiro e vou dizer assim, tá? Então, assim, é uma crítica ao Papa? Sim, tá? Mas vamos explicar por quê. Né? Não adianta eu chegar aqui e ficar xingando, chamar disso, chamar daquilo e tal, porque não resolve. Eu sou catequista, eu não sou padre, eu não sou bispo, eu não tenho como resolver este problema, então a única coisa que eu posso fazer é não perca a fé na Igreja Católica. Porque este discurso tira a nossa fé na Igreja Católica e eu vou explicar a lógica. Isso é um problemaço. Entendeu? Então, o Papa errou. É isso que vocês queriam ouvir de mim? Então, ele errou. Tá? Está errado o discurso dele no encontro interreligioso. E eu vou mostrar a vocês, logicamente, onde isso estoura, onde é que isso impacta e por que isso é um problemaço. É sério, muito sério isso que eu vou falar. Tanto que esse vídeo está sendo feito bem próximo do lançamento dele. Você está vendo na terça-feira, eu estou bem próximo dessa terça-feira que você está assistindo. Vamos lá. Eu estou pegando o link do Vatican News, né, que ele esteve no encontro em Singapura, um encontro interreligioso. Volto a dizer aqui, aqui agora é minha opinião, tá? Eu não vou dar a doutrina da igreja, vou falar minha opinião. Acho desnecessário todos esses encontros. Mas tem o documento do Concílio Vaticano. Eu sei, tá aqui. Esses esforços deveriam ser apenas políticos, para que nós possamos ter liberdade religiosa, para poder, por exemplo, ter um canal no YouTube, para as pessoas poderem evangelizar, fazer procissão, para políticas que vêm na contramão de tudo aquilo que as religiões defendem, né, sobre a vida e tudo mais. Quando a gente começa a misturar os diálogos, vira uma confusão, que é o que virou aqui. Então ele conversou com jovens, né? O encontro foi para jovens, tá? Foi o 45ª viagem apostólica e... Eita, meu mouse tá uma beleza, né? E aí ele conversou, né? Falou com alguns jovens de outras religiões e tudo mais. Eu não vejo problema de você conversar com pessoas de outras religiões, hein? Eu tenho amigos de outras religiões. O problema não é esse. Não é esse. O problema é que, apesar de alguns conselhos gerais, né, é sempre bom a gente lembrar, uma das falas aqui que ficaram evidenciadas, de que as críticas, né, precisam ser construtivas, então eu vou fazer a crítica de modo construtivo, não vai haver xingamento, Papa, você é isso, é aquilo, não.
nós vamos criticar. Eu vou dizer por que ele está errado numa parte aqui, né? E vou juntar com uma outra fala que ele disse em janeiro, que também ele deixou claro que é a opinião dele, não é doutrina da igreja. Isso que ele disse neste encontro é a opinião dele, não é doutrina da igreja. Eu vou ler e depois vou falar que eu não encontrei isso e onde a coisa impacta, né? Ele fala das redes sociais, ele fala que é preciso ter coragem de criticar e deixar ser criticado. Então o Papa não tem problema em ser criticado. Quem fica pegando às vezes algumas críticas que o pessoal faz ao Papa é porque assim, existe uma politização no Brasil e muitos padres, bispos, que têm visão política como a do governo atual, pega o discurso que alguém está fazendo às vezes uma crítica correta e joga para a coisa de um modo que possa deslegitimar o discurso do outro sem analisar, mencionar razões políticas e até acusar de sedevacantismo. Ah, Leandro, mas existem sedevacantistas? Eu sei que existem. Existem e não são poucos. Mas todo mundo que critica o Papa é um sedevacantista? Logicamente que não. Porque uma coisa é, você precisa entender o contexto para você acusá-lo. Mas estes teólogos, alguns padres, alguns bispos, não fazem questão disso. Eles vão lá já e detonam, né, e falam, é um sedevacantista, é um cismático. Para quê? Para ter num papel, colocar e tentar excomungar esta pessoa e calar a voz dele. Eu sugeriria a estes que defendem esse tipo de opinião que eu vou mencionar aqui, que assim, saiam da igreja, deixem de ser católicos, né? Ainda mais com essa ideia, qualquer coisa é qualquer coisa. Mas vamos lá para a fala tão esperada, né? O que o Papa falou que deu barulho? Nossa, meu mouse tá uma beleza. Ele gira, eu vou no scroll, ele vai para baixo, daqui a pouco ele vai para cima, e eu tô indo para baixo. Eu quero entender isso, né? Aí ele fala o seguinte: todas as religiões são um caminho para chegar a Deus. São como diferentes línguas, diferentes idiomas para chegar até um objetivo. Mas Deus é Deus para todos. Assim como Deus é Deus para todos, nós somos todos filhos de Deus. Por que essa fala está errada? Ela está mal colocada? Pode ser. Eu procurei. Aqui não tá. Aqui são os documentos do Concílio Vaticano II, tá? Então não venham me encher o saco. Eu procurei no Catecismo de São Pio X. Eu procurei no Compendium. Eu procurei no Catecismo da Igreja Católica. Eu procurei no Catecismo da Igreja Católica. Né? Afinal de contas, disseram que ele é amarelo. Eu sei que tem gente que não gosta, fica, você está usando o Concílio de Trento. Teve um padre esses dias aí no encontro de catequese, o cara quase passou mal quando uns jovens não, né, mencionaram que queriam usar o Catecismo de Trento. Não pode, linguagem. O que não pode é ensinar outra coisa a não ser a doutrina católica, padre. Viu? Mas vamos lá, vamos explicar qual é o problema. E aí a gente vai juntar com uma outra coisa. Que em janeiro o Papa disse assim: gosto de pensar que o inferno está vazio. Ele disse que ninguém é mandado para o inferno. Isso aí tem razão. Mas que as pessoas vão lá porque escolhem ir para o inferno. Ok. Mas, quando o Papa... Olha como uma coisa fica contraditória. Quando o Papa menciona que todas as religiões... Ele disse aqui, ó. Vou reler. Todas as religiões são um caminho para chegar a Deus. Por que isso é falso? Porque ainda que todas as religiões, desde o início dos tempos, desde sempre, imaginaram realmente uma salvação e uma condenação, então aí a ideia dele de pensar que o inferno está vazio, sempre se acreditou que havia uma condenação e que havia uma salvação, né? Essa ideia de que todas as religiões são como diferentes línguas, ela lembra muito aquela parábola dos cegos que são apresentados a um elefante. Então eles tocam e cada um vai dizer que o elefante é uma coisa. Um toca na perna, né, e fala, ele é um pilar robusto. O outro toca na orelha
Fala, não, robusto nada, ele é meio uma borrachinha, né? Mole. O outro pega e fala, não, é uma mangueira, né? Porque tá tocando na tromba, né? O outro fala, não, ele é um espanador, né? Então cada um fala uma coisa e aí eles começam a brigar e nenhum chega a conclusão nenhuma, né? E todos estão certos, todos estão errados, porque isso são partes, né? E aí a tal da diferentes línguas e idiomas. Só que tem um problema. Caríssimos irmãos, eu sei, eu tô cortando o vídeo no meio só para fazer um complemento aqui que eu acabei não fazendo no vídeo. Eu sei, lá tá tudo muito bem explicado que você está assistindo aí, mas eu tenho que fazer esta colocação lógica para você. Se todas as religiões são boas, né, nenhuma tem problema, então nós precisamos desconsiderar aquilo que seria o ponto principal que está mencionado lá em Êxodo capítulo 20, quando menciona os mandamentos, que é sobre a idolatria. Porque se todas as religiões, e aí todas são todas, né, elas não são um problema para a verdadeira fé, elas não são, porque elas são todas linguagens, então esse negócio de idolatria é uma mentira. Porque, ora, se todas as religiões são boas, qualquer prática serve, né? Então, não há uma questão de isto aqui é para um Deus que não é um Deus verdadeiro, então é uma idolatria. Então, não existe culto idolátrico exatamente por causa dessa ideia de que todas as religiões salvam. Você vê que o negócio já é uma contrariedade em si, né? E que se qualquer coisa serve, então qualquer culto serve, qualquer tipo de prece serve, de qualquer forma que você fizer vai servir, está tudo valendo. Esse é o grande problema, ele já fere de primeira o primeiro mandamento. Então, se ele fere o primeiro mandamento, já temos um problema logo de início. Logo, é impossível que todas as religiões sejam boas. Até porque existem religiões contrárias, como você vai ver no vídeo aí eu falando do satanismo. No nosso caso, o elefante falou, se apresentou, disse quem era. Jesus veio a esse mundo. E Jesus não é um profeta, como as outras religiões podem até pensar. Ele não é um homem iluminado, como outras religiões podem até pensar. Ele é Deus. Ele é o Deus verdadeiro se fazendo carne para salvar a humanidade. E este conceito de salvação não fica claro, por exemplo, nas religiões hindus, budistas e até nas espíritas, porque elas creem em ciclo de reencarnação para aperfeiçoamento da alma. Então, só nisto daí você diria que não cabe, porque a linguagem estaria errada. Como é que você pode ter linguagens diferentes para você afirmar que elas seriam próximas, estariam dizendo a mesma coisa, mas o método é completamente diverso. Outra, ele disse e repetiu, né? Todas as religiões são um caminho para chegar a Deus. A única coisa que o catecismo diz é que ele afirma que fora da igreja não há salvação, né? Mesmo o documento do Concílio Vaticano II, eu sei que tem um negócio do subsiste, mas o subsiste já foi explicado em pergunta que foi feita para a Congregação para a Doutrina da Fé, isso no começo de 2000, logo após a Dominus Iesus, que inclusive foi muito criticada porque disse exatamente que a salvação só vem na Igreja Católica através de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí eles explicaram o subsiste, né? E não dá, gente. A salvação fica perdida aí no meio do caminho. Se a gente considerar todas são todas, gente. Não é só a que te agrada, não é só quem estava no encontro. Tinha hindu, acho que tinha o muçulmano, tinha o judeu, né? Acho que tinha o budista, até pela região, tinha o ortodoxo, tinha talvez protestante, mas ele disse todas.
E as pessoas costumam usar, quando elas não usam como diferentes línguas, elas falam, não, é uma emanação, é só uma forma para agradar a cultura. Ué, se fosse só para agradar a cultura, só teria essa religião num local específico, não teria outro e não se expandiria. Né? Você consegue pensar dessa maneira? É só você pensar. Segundo, se eu falo todas, uma das religiões que mais cresce hoje em dia é o satanismo. E aí? O satanismo também leva a Deus? Ah, aí não, mas o Papa falou todas. Ah, mas você tem que entender que não são todas. Ah, peraí, são todas ou não são todas? Então, este é o primeiro problema. E religiões que defendem que também se adora e você tem um impacto com sacrifícios humanos, e a gente sabe que existe, ou sacrifícios pesados, ou que certos ritos dentro dessas religiões são para fazer um ato de maldade ou para desejar a morte de uma outra pessoa. Estas também valem? Ou não? Nós vamos precisar criar uma listinha. E a cientologia também vale, porque ela é uma religião praticamente ateia. E quem não tem religião, mas diz crer num Deus, o agnóstico, que ele não, vamos dizer assim, ele não cumpre preceitos, né? Como ele mesmo vai dizer, que ele não cumpre preceitos religiosos, mas ele crê numa divindade, ele acha que Deus é bom, ele crê que criou todas as coisas, que as coisas são boas, mas o homem bagunça o negócio. E aí, vale ou não vale? Entende o problema que nós criamos aqui só com essa fala do Papa? Não dá para... Porque se você diz que todas são... Ok, o que o catecismo diz? Ele diz que as religiões possuem algumas sementes de verdade. E isso não é mentira, porque se ela crê num Deus, ela crê numa transcendência, realmente ela já tem um caminho de intenção de busca da verdade maior do que quem não tem nada, de quem fala que a transcendência não existe, e que não existe um mundo exterior. Então essa pessoa fica mais afastada. Né? Então a gente poderia fazer até essa escala, onde você teria também outros que só acreditam na transcendência, mas não chegam a acreditar no Deus verdadeiro e talvez não tenham um código moral. E por fim você teria os ateus, que não creem em nada e acham que a coisa é totalmente material e acaba aqui. Né? Mas veja o problema que nós criamos. Né? Então, se você começa a dizer que todas as religiões levam a Deus, neste sentido de ser apenas uma linguagem, você cria primeiro esse problema. Ué, e agora? Mas a gente tem os satanistas crescendo aí. A gente tem religiões que fazem sacrifícios humanos. Religiões que defendem, inclusive, a maldade contra o próximo se ele não for um fiel, né? Se ele é um infiel, quer dizer, ele não é uma pessoa pertencente a esta religião, ele tem de ser maltratado, escravizado, ele tem de pagar um certo imposto, ele tem que ser de uma casta inferior. Tudo isso é válido. Então, veja, o negócio impacta diretamente num código moral. Né? Porque esse é o grande ponto. A coisa bate num código moral logo depois. Primeiro, ela parece só um código religioso, mas posteriormente ela bate num código moral. Porque aí, os 10 mandamentos são apenas um código a ser seguido pelos católicos, pelos protestantes e talvez pelos nossos amigos judeus, né? Que seguem os 10 mandamentos, né? Que eles não vão chamar de 10 mandamentos, né? Porque a coisa não está na forma catequética como nós temos. Né? E aí vai criar um problemão. Porque se nós juntarmos esse negócio da religião levar a Deus, algumas religiões sequer defendem um Deus. O budismo não defende uma divindade. Ela defende uma iluminação. Ela até entende que há uma transcendência e pode existir um Deus criador. Mas esse criador não tem ligação com o todo. E aí, se a coisa, qualquer uma vai ser um caminho, eu posso criar a minha agora. Entende? Talvez até a religião do pastor que é traficante, que tem uma comunidade no Rio de Janeiro, já expulsou todo o pessoal da Umbanda e do Candomblé. E aí, o governo não falou nada. E aí, manifestantes não disseram nada.
Olha que coisa interessante. Mas logo depois, também proibiu quermesse e outros eventos da Igreja Católica. E também não houve diálogo, né? Ninguém buscou o diálogo para ver se as coisas poderiam se resolver. Realmente é muito complicado. Nessas horas é estranho, né? O pessoal fala tanto do diálogo. E então, se qualquer religião leva a Deus, então também não ter religião também leva a Deus. Ué, qualquer uma leva, se todas levam, nenhuma leva. Entendeu? Porque não há uma verdade. E nós não estamos lidando com uma brincadeira aqui. Eu estou tentando colocar em você um raciocínio lógico. Tenta entender uma coisa. Se todas as religiões levam a Deus, até o ato não religioso se torna um ato religioso. E então, não há nenhuma preocupação de se salvar. Você vai se salvar. Então, se você vai se salvar, né, se é apenas uma linguagem que pode ter sido criada por você, que criou uma religião, ou por alguém que segue uma tradição muito antiga, de mais de 2.000 anos, de mais de 3.000 anos, então, qualquer religião vai salvar. Qualquer divindade vai salvar. E até não ter religião vai salvar também, né? E então, o código moral também vai ladeira abaixo. Não há mais essa preocupação de seguir alguma coisa. Assim sendo, para que catequizar? Para que eu vou ficar aqui perdendo meu tempo? Dizendo para vocês, olha, o correto é isso, olha os 10 mandamentos, olha, receba a comunhão. Não. Né? Não, porque se amanhã você falar assim, não quero ir para Wicca, quero ser bruxa, né? E vou fazer os atos com as fadinhas e com os negócios, você vai se salvar também. Ué. Ah, não é todas. Ele falou todas. Tá? A frase está em aspas aqui. São como diferentes línguas, diferentes idiomas. Todas as religiões são um caminho para chegar a Deus. Idiomas para chegar a ter um objetivo, mas Deus é Deus para todos. Assim como Deus é Deus para todos, nós somos todos filhos de Deus. Então todo mundo é filho de Deus. Você não precisa nem se batizar. Entendeu? Olha o problema. Então aí, para que sacramento? Ah, é porque é igual fazer formatura. Então, alguns pais que às vezes levam lá a molecada para fazer primeira comunhão e eles acham que é igual a formatura que a criança faz lá na 4ª série, 5ª série ou da 8ª série, é a mesma coisa, né? Porque um cara que não crê, ele vai levar tudo isso assim, né? Esses momentos, formatura, fez isso aqui, casamento, seja no civil e tal, como atos de mudança, né? E aí, então, tanto faz. Então, tanto faz quanto tanto fez. Você vai se salvar mesmo. E não há uma obrigação de código moral, porque se eu acredito que todas as religiões são boas e todas elas levam a Deus, então até as religiões que você não concorda, como o satanismo, né, ou aquelas que realmente chamam entidades pesadas aí, então elas também levam a Deus, só que numa outra linguagem. Só que aí o código moral vai para o espaço. Todas vão salvar, mas algumas elas são mais agressivas, as outras não. Então você vai de acordo com, né? É igual você entrar num mercado e comprar um produto, e tem vários produtos ali, você vai escolhendo qual você quer, do jeito que você quer. Assim como alguém pode pegar na internet diversas tradições religiosas de oração, meditação, isso e aquilo e tal, juntar tudo, fazer um pacotão e vender um curso onde ele faz meditação transcendental, Falun Gong, e aí faz também yoga, e aí também reza o terço, e aí também lê a Bíblia, e tá tudo bem, né? Vai ter algum erro? Não, todas elas levam a Deus. Por que não pode misturar? Né? E aí, realmente, a gente cai num problema ainda maior. Para que evangelizar? Então, eu devo considerar a partir de agora que os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, quando foram chamados pelo Império Romano a, pelo menos, venerar os deuses romanos, e eles disseram não,
então de certo modo foram intolerantes com a mitologia greco-romana e depois morreram por isso, então foi um ato errado dos cristãos. Todos eles que morreram por nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, estavam errados. Eles eram todos desinformados. E correto está esse discurso feito no dia 13 de setembro, porque todos os homens que deram a vida pelo Evangelho morreram, né, defendendo a verdade, como por exemplo o Padre Pro, né, que morreu lá na Revolução Mexicana, né, abrindo seus braços dizendo Viva Cristo Rei, né, outros que morreram não faz tanto tempo assim, crucificados na Síria. Todas essas pessoas estão erradas, né, porque estão forçando, beleza, então, mas por que a gente vai brigar? Ô meu amigo muçulmano, por que você vai me matar? Não precisa, vamos fazer assim? Agora eu viro muçulmano também, afinal de contas todas as religiões levam a Deus. E, então vamos lá, bora, dá a mão aqui, vamos então, vamos louvar lá, que tá tudo bem. Ué, se eu não preciso, entende? Se não precisa, se todas levam a Deus, o martírio de todos os cristãos, o martírio de São Lourenço, né, que muita gente comenta, o martírio de tantos irmãos aí, né, tem dos santos africanos, que é um grupo gigantesco, daqueles coreanos, então, dos japoneses, dos que morreram no Japão, dos que morreram na Coreia, dos que morreram na África, não valeu de nada. Porque, na verdade, tudo que eles deviam ter feito era pegar... Opa, peraí, vamos ouvir. Qual que é a sua religião? Ah, não, mas não tem problema. Vocês são maioria aqui. Vamos virar da sua religião e vai todo mundo se salvar. Afinal de contas, todas as religiões levam a Deus. Eu tenho certeza que você nunca fez essa análise, né? Alguns talvez fizeram, mas boa parte não faz. Não para pensar esse raciocínio lógico. Aí escuta o Papa falando, nossa, se o Papa falou é doutrina. Não é doutrina, gente, me desculpem. O Papa errou aqui, né? Com todo respeito, as pessoas de outras religiões, né, sabem que eu não vou lá para agredi-los, que a pessoa está no que ela acha que eu vou fazer o que? Vou apertar o pescoço da pessoa? Não é assim que se faz. Mas eu sou obrigado a explicar isso que estou falando para você de modo bem chateado, né? Mas eu tô falando até com uma calma, tô levando na brincadeira, fazendo algumas piadinhas aqui, porque é um assunto sério, né? E pra coisa não descambar pra um problemão aí. Então vamos que vamos. Mas, me desculpa, Papa Francisco, as religiões não levam a Deus. Se elas levam, então alguma coisa tá errada aí. E Jesus serviu para quê? Então Jesus não é Deus. E provavelmente não existe realmente nada disso que nós estamos falando, nem o nosso nem o deles, né? Porque todas as religiões levam a Deus, anula tudo que todas as religiões fazem. Então tá todo mundo errado. Se tá todo mundo errado, quem tá certo? A teoria da ação comunicativa? Do Habermas? A ideia da religião universal no sentido de unir todas as religiões, que começa com Kant e agora é meio que propostas, né? Não é que é proposta da ONU, mas o pessoal meio que propõe umas coisas assim ali, né? Meio dessa ideia de governo mundial. Então é isso que está certo, né? Meio que fazer uma mistura onde cada um acredita de um jeito e ninguém. A mim me parece estranho. Sabe por que me parece estranho? Porque eu vejo, mesmo sendo uma coisa pouco importante, torcedores de clube de futebol defendendo com toda a vontade, sabe? Meu time é o melhor do mundo. O cara torce pro 15 de Piracicaba, mas para ele é o melhor time do mundo. A Coca-Cola jamais diria que um outro refrigerante é melhor que o dela. Inclusive a Pepsi, que tentou surfar nessa onda relativista, agora mudou. Até eles já fazem um comercial falando, é aqui, é comigo, vem tomar o meu refri. Tô pegando esse exemplo. As empresas se declaram a melhor. Tanto que o Madeiro coloca no seu slogan
o melhor hambúrguer do mundo. Será que é? Eu não sei, mas eles consideram. Agora, nós católicos não podemos ter a nossa identidade e bater e falar assim, aqui é onde está o melhor, é aqui que leva a Deus? Eu não posso dizer isto porque é um desrespeito? Ué, todas as outras paixões dos comuns aí, esportivas, empresariais, até no governo, o pessoal, né, defende com unhas e dentes, né, o político A, o político B, e fica pé da vida e arruma confusão. E quando acontece um problema como esse negócio das queimadas, né, nesse momento aqui, aí um coloca a culpa no outro. E eu não posso dizer que, né, que a Igreja Católica é a única que salva. Ah, gente. É por isso que a gente acaba tendo uma tendência a perder fiéis. Porque a nossa identidade é fraquíssima. Nós não temos uma identidade, nós perdemos a identidade de defender aquilo que somos, por isso que a gente não se apaixona. Então quem não se apaixona não vive junto. Aí não vai dar. Nós precisamos nos afirmar realmente e dizer aquilo que nós cremos. Mas espero que você tenha entendido e a todos vocês que Deus os guarde.